Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Lucas Uzucha e faço o personagem Huffin Mugwai no Dados Caricatos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é sistemas de RPG, juntamente com meu amigo... Opa, meu nome é Luiz Guilherme, mas todo mundo me chama de LG. Eu sou o Brook de Carvalho, o paladino da nossa mesa no Dados Caricatos. LG, cara, a gente já falou um pouco sobre o que é o RPG, sobre como que é jogar, sobre a ideia em si. Mas o que é um sistema de RPG? O que eles são, para que eles servem? É necessário? Eu, pelo menos, nunca usei. Todas as vezes que eu joguei RPG, foi só papel, caneta, dado e é isso. Então, para falar sobre sistema, eu acho interessante falar sobre 3 pilares quando você vai criar uma mesa de RPG. Sempre que eu vou apresentar o RPG para alguém, eu falo sobre esses 3 pilarezinhos. O primeiro é o gênero, o segundo, o sistema, e o terceiro, o cenário. Então, um exemplo. Um gênero de RPG pode ser terror, pode ser fantasia medieval, pode ser cartoon. Então, existem RPGs de Hora de Aventura. Ah, tipo, Hora de Aventura, como já tá no nome, eu imaginei que era, tipo, seria um gênero meio que de aventura propriamente Looney dito. Tunes. É que daí tem coisas que só acontecem em cartoon, não é uma aventura em si, é um cartoon. Isso seria o gênero, né? Sim. E o cenário seria um RPG de cartoon se passando no mundo de Hora de Aventura. Ou um RPG de fantasia medieval se passando no mundo do Senhor dos Anéis. O cenário é isso, é o mundo onde se passa a sua história. Legal. Agora, o sistema é as regras que nós utilizamos quando jogamos RPG. Mesmo que você não use um sistema montado, um sistema comprado, você falou, eu já joguei RPG, mas eu nunca utilizei esse sistema. Na verdade, você utilizou um sistema. Mas foi um sistema seu. Que você e seus amigos decidiram na hora. Sistemas são as regras que nós utilizamos, né? No nosso papo de RPG a gente falou que o mestre é o mediador de regras. Sim. O sistema de RPG são essas regras. Então, para eu acertar um ataque, o que eu preciso fazer? Que dado eu tenho que rolar? Qual vai ser o dado principal? Sim. Tudo isso é decidido no sistema. Então, tipo... Então, o sistema seria as regras pra você poder jogar o RPG. Tipo, você quer jogar um RPG, só que você não sabe... eu não sei, eu não... Quero pelo menos ter uma regra aqui, quero ter alguma coisa pra me basear, daí a pessoa pega o que seria o sistema. Sistema. Tanto é que, assim, a gente usa o sistema Pathfinder e tem vários outros sistemas. Tem sistemas específicos para certos gêneros ou certos cenários. Então, um exemplo. Pathfinder, ele é feito para fantasia medieval e, preferencialmente, no cenário de Golarion, que é o próprio cenário criado pela empresa do Pathfinder. Seria o mundo deles, assim. O mundo de Golarion. Um exemplo. A minha deusa, Sarenrae, a deusa do meu paladino, o Brook, ela foi criada pela Paizo, pela equipe que faz o Pathfinder, entendeu? Só que você pode criar o seu próprio mundo, que eu sempre achei mais divertido. Normalmente. Eu crio os deuses, eu crio as cidades. Então eu crio o cenário, mas normalmente eu uso um sistema. Ou Dungeons and Dragons, que é o mais famoso, ou Pathfinder, Tormenta, é um sistema brasileiro. E todos esses sistemas são para o gênero fantasia medieval. Sim. Existe Shadowrun, que é um sistema feito para um gênero cyberpunk. Tem um RPG de The Witcher, que é feito tanto pro cenário de The Witcher, quanto para uma narrativa mais dark fantasy. Caraca, que legal. Então, tipo, a ideia do sistema feito pro cenário, pro mundo, seria uma coisa assim, o vampiro, pra quem joga RPG, tipo, mais live action, que chama, né? Que é o, tipo, Vampiro à Máscara. Tinha as pessoas que... Tem grupos que se fantasiam, né? E acho que isso é muito outra seara ou É quase que a mesma coisa. Existe um tipo de mesa chamada mesa live action, que daí as pessoas se vestem com os personagens, eles atuam fisicamente também. Não que na mesa, né, do jeito que a gente joga. Tipo, quando eu falar que ataque, eu posso pegar o meu braço e fazer assim? É mais legal, né? Você sente mais... eu vou fazer... Eu até me empolguei, até pedi desculpa pro Chico, que quando eu fui... Não posso falar que é spoiler de um episódio que vai ter, mas em um momento, uma ação que eu fui fazer, que eu coloquei a mão nas costas do Chico, eu descrevendo, eu dei um tapa nas costas do Chico, de verdade. Então, mestre, eu vou fazer isso. Bum! Eu dei um tapa. Então, no live action, normalmente, tipo, não é um ou outro movimento, é todos. Você está interpretando live action. O vampiro, a máscara, ele é um sistema
do que a gente chama de World of Darkness, ou sistema Storyteller, que daí tem o Lobisomem Apocalipse, tem de anjo, tem de demônio, tem de metamorfo. Caraca. Tem vários... Tem Mago Ascensão, que também... Mas, uma coisa assim, quando eu joguei... Eu lembro de encaixar, tipo, eu joguei o Vampiro à Máscara, eu só criei ficha, joguei uma sessão, e o Lobisomem Apocalipse que eu joguei. Eles eram um livro único, então, tipo, só que seria um livro que complementa outro livro. Então, o Vampiro à Máscara é um sistema, o Lobisomem Apocalipse é outro sistema, mas ambos pro mesmo cenário. É o mesmo mundo, esse World of Darkness. Mas seriam regras diferentes, como se, vamos dizer assim, no mundo medieval tem o humano. O humano, ele teria as regras dele e a maneira de jogar com ele. Mas se eu quisesse ser um elfo, ele teria outras regras. No sistema Storyteller, sim. Um exemplo é o Pathfinder. Pathfinder, você pode ser um vampiro, você pode ser um humano, você pode ser um goblin. Você usa o mesmo sistema Pathfinder, entendeu? Normalmente, os sistemas Storyteller, eles têm... no World of Darkness, eles têm essa proximidade entre eles, então o dado principal é o mesmo em todos os sistemas. Normalmente os atributos são parecidos entre si. Às vezes um vampiro precisa de um atributo diferente de um lobisomem, mas são parecidos. Vampiro, o seu modificador você não soma, mas o seu modificador afeta no número de dados que você vai jogar. Sim. Possivelmente em Lobisomem Apocalipse é do mesmo jeito, não? Realmente. Enquanto os sistemas D20, como o Pathfinder, o modificador é quanto você vai somar no seu dado. Entendi. Então, tipo, são assim... É um jogo único em termos, né? Só que daí são jogos similares, na verdade, né? O cenário é o mesmo, só que são jogos similares, então eles só são livros diferentes para aprofundar mais aquela raça, aquela... Exato. Agora falando um pouco mais sobre Pathfinder em si, Pathfinder é hoje um dos maiores RPGs medievais. Caraca, sério? Tipo, na minha visão e também, eu acho que se você procurar na internet... Para iniciante, eu sempre recomendo D&D, porque é o que tem mais conteúdo fácil na internet, porque é o mais famoso. Ele é mais famoso. E da minha percepção, eu que não sou... Eu mesmo gosto, acho interessante RPG, mas eu não consumo, né? Algo que eu consumo no meu dia a dia. E na minha cabeça, RPG sempre vem o D&D, que é o Dungeons and Dragons. Mas se você for ver, o segundo RPG de fantasia medieval que mais aparece é o Pathfinder. São dois gigantes e os dois nasceram quase... Tipo, o Pathfinder, ele tem as suas raízes no próprio D&D. O D&D tem várias edições. Então teve a primeira, teve o Advanced Dungeons and Dragons, que foi a segunda. O terceiro teve a 3.5, 4, 5 e agora tem o D&D One, que é tipo a 5.5. Isso você abriu uma pergunta que eu acho excelente. O que muda, tipo... dessas edições? Por que é o D&D 5, que nem... Então, Vampiro tá na 5ª edição também. Por que tem novas edições? Tipo, o jogo muda? O Tormenta teve isso, né? Eles mudaram a edição e fizeram um crowdfunding. Assim, normalmente, que nem D&D... O D&D primeira edição, o D&D 5ª edição, é a mesma premissa. Fantasia medieval, matar dragões, guerreiros, magos. Mas, às vezes, magias novas são lançadas em novas edições. Regras diferentes, que nem antigamente, no D&D... Para você acertar um golpe, quanto menor, melhor. Tinha um cálculo chamado taco, que eu nem sei como funciona direito, era um cálculo meio complicado, que você pegava o seu bônus e diminuía, daí o bônus do inimigo aumentava, daí você tinha que acertar esse taco, o taco virava um número, e você tinha que bater esse número ou menos. Hoje em dia já é diferente. Então tem essas mudanças de regras. Quando teve o 3.5... a Wizards, ela lançou a OGL, que era uma licença aberta para todo mundo poder criar baseado no jogo de D&D. Então, desculpa, a Wizards é quem? É a empresa que criou o D&D. E daí veio a Paizo, que é a empresa do Pathfinder, e criou o Pathfinder em cima dessa OGL. Hoje em dia, o Pathfinder lançou uma segunda edição remasterizada para sair dessa OGL por causa de alguns problemas que tiveram lá dentro. Problemas legais, mais um mas assim. Isso daí a gente pode falar em outro papo. Mas o Pathfinder, a primeira edição do Pathfinder, ele nasce do 3.5. Daí, depois se lança a segunda edição básica, que a gente chama de legado hoje em dia, muito baseado no Pathfinder primeira edição e no D&D quarta edição. Mas nós da mesa Dados Caricatos, estamos utilizando qual na nossa aventura? A gente está usando tanto o remaster quanto o legado, eles são retrocompatíveis. Então,
o remaster, ele é compatível com a segunda edição, porque o que mudou mais foram termos que foi por motivos legais, né? Sim. Então, um exemplo, a magia Mísseis Mágicos era direito autoral da Wizards. Então, mudou pra barragem mística. Bom, então, tipo, só muda pequenos detalhes, assim. Pequenos termos. As regras em si não mudaram tanto. Tanto é que o Orc, que o César criou, o Lug Cross, o Orc, ele é a gente pegou do livro Remaster, enquanto a classe alquimista dele é do livro Legacy e não tem nenhum problema. Bom, legal. Mas daí eu pergunto mais uma coisa. Quando a gente foi jogar, o Lucas me falou que era o cenário de folclore brasileiro. Eu achei bacana, mas quando ele falou, eu imaginei que o Pathfinder era um RPG brasileiro, que se passava na mitologia brasileira. E daí vocês me mostraram um bestiário de livro daí, tipo, eu fiquei meio confuso. O que é o bestiário? Para que ele serve exatamente em relação ao Pathfinder ser a outra mitologia? Então, no mundo do RPG tem muitos suplementos. Então, que nem tem suplementos que vão fazer novas regras, normalmente feito por fãs ou por outras empresas, né? Como tem essas licenças abertas, dá para trabalhar assim. E o Bestiário do Folclore Brasileiro foi um trabalho da Tria Editora, que fez esse livro aqui que a gente está mostrando aqui. Ele foi lançado para 3 sistemas. O Tormenta 20, que é um sistema brasileiro, o Pathfinder 2ª edição e o D&D 5ª edição. E ele adapta figuras como o Boto Cor-de-Rosa, o Saci Pererê, o Boi da Cara Preta, tudo nesse livro. Então tem a Cuca, tem a Bernúncia, tem até o ET de Varginha. Caraca. Nossa, sendo bem sincero, quando falou pra mim de folclore brasileiro, eu tenho muita visão da turma lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma coisa infantilizada, uma coisa meio... Daí eu até imaginei, vai ser um RPG mais bobo, assim, infantil, nessa pegada. E quando a gente foi jogar, não, a gente tá jogando e tá sendo outra coisa, é outra ideia, né? Então, mas é que se parar pra pensar, elfos, dragões, principalmente elfos, dragões, princesas, magos, tudo isso faz parte ou de um folclore ou até mesmo a gente pode chamar de conto de fadas. Uhum. Então, meio que da mesma forma quando Tolkien foi escrever os livros dele, até o Hobbit era para ser um livro infantil. O Senhor dos Anéis é um pouco mais maduro, mas o Hobbit ele fez pro filho dele. Eu já tinha ouvido falar que o Hobbit é bem infantil, tem bastante musiquinha, então, nunca li, mas... porque era pra ser essa pegada de contos de fadas. O folclore brasileiro, a gente tá acostumado com o sítio do Pica-Pau Amarelo, porque folclore em si tem essa pegada pedagógica, essa pegada de ser para um público infantil, mas quando a gente adapta da mesma forma que a gente adapta elfos, dragões para um D&D, para um Pathfinder, para um RPG de mesa, se a gente levar a sério esses mitos, se a gente entrar nessa mitologia... dá pra levar muito com seriedade. Se você pega, que nem a mula sem cabeça, é um bicho muito massa. Nossa, eu vi, é muito maneiro, é muito Tem maneiro. tem várias imagens nos livros, acho que o Zucha vai colocar alguns na edição. O Saci também tá massa, o Curupira. Então, todos são adaptados para tentar caber em toda essa mitologia, entendeu? Afinal, essa mitologia nasce de um folclore, nasce de um conto de fadas. Sim, então, um resumo para concluir. Os sistemas são regras que a gente pode adaptar para a gente jogar, e o bestiário são complementos às regras, são tipo cenários ou coisas para melhorar o bestiário é como diz, é um livro para adicionar novos inimigos ou aliados, novas bestas ou criaturas. Pô, legal, e é bacana que nem você falou, como é um negócio aberto, assim, as pessoas podem criar os próprios, né? Então a gente consegue... Uma pessoa, se eu quisesse jogar RPG hoje, eu poderia conseguir online facilmente. Então, criado por fãs, vários bestiários. Sim, tem... Tanto é que antes de lançar esse bestiário do folclore brasileiro, eu acho que eles até falaram, tinha 2 iniciativas mais ou menos assim. De, tipo, tentar adaptar os mitos brasileiros, o folclore brasileiro. O que é bem divertido. Antes mesmo de lançar o bestiário, em uma aventura minha, eu quis criar um Saci Pererê pra dar uma brincada. Foi muito legal isso. Toda semana, lembrando que nós temos conteúdos aqui no nosso canal, do Dados Caricatos. Uma semana vai ser a mesa em si, acontecendo nossas aventuras, e a outra semana a gente vai estar fazendo como já fizemos anteriormente, falando sobre o RPG e hoje falando sobre sistemas.
Deixe nos comentários o que você gostaria de saber mais sobre o mundo do RPG, se a gente... querem que a gente faça alguma análise de algum sistema, de alguma coisa, que nós temos aqui o LG, que é o rapaz que entende bastante. Eu tô aqui só para fazer a mediação, eu sou um leigo, eu estou como vocês aprendendo sempre. Na descrição tá nossos parceiros. Para você que quer entrar em uma mesa de RPG, quer aprender mais sobre RPG, vai estar a Taverna do Mago Louco, que é o nosso parceiro, tá aqui um dos mestres da Taverna do Mago Louco, o LG. E deixem sugestões, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha para todo mundo e é isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.